Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você vai assistir a essa aula, mas aqui é o professor Marlon e esse é o canal Prof. Marlon Murari, Bizus de Direito do Processo do Trabalho. Canal que tem como objetivo te ajudar a conquistar a sua aprovação na OAB. Antes da aula de hoje, eu te convido, por favor, para me seguir, se inscrever neste canal e acionar o sininho aí para receber as notificações, pois isso vai me ajudar e vai te ajudar a ser aprovado. Pois quanto mais gente souber, mais esse trabalho progride, mais gente vai ter o conhecimento de direito, processo, trabalho e mais gente vai conseguir aprovação na OAB. Esse é o meu objetivo e tenho certeza que também é o seu objetivo. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marlon. Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre remuneração e salário. É um tema muito cobrado, tanto na primeira fase quanto na segunda fase da prova de Direito do Trabalho. Então, eu separei pequenas dicas, videoaulas mais curtas, para não ficar muito cansativo, com os principais pontos que são cobrados na sua prova. Beleza? Então, começando, eu te convido antes a ler os artigos, os incisos, melhor dizendo, 30 e 31 do artigo 7º da Constituição Federal, artigo 7º, incisos 30 e 31, que podem ser cobrados tanto na prova de Direito Constitucional, como na prova de Direito do Trabalho, que falam sobre salário, proibição de diferenças de salário, proibição de qualquer discriminação em relação a sexo, idade, no pagamento de salário. Tá bem? Agora, para a aula de hoje, nós vamos abrir direto a sua CLT lá no artigo 457, que fala sobre remuneração. E eu já vou de cara falar para você o seguinte: remuneração é o salário mais as gorjetas. Né? É o que ele fala, compreende-se na remuneração a importância paga diretamente do empregador ao empregado, que é o salário, mais as gorjetas. Então, é uma fórmula matemática, é um jeito fácil de te explicar. Remuneração é igual salário mais gorjeta. Salário, pessoal, é aquilo que é pago diretamente do empregador para o empregado. Por sua vez, gorjeta não é paga do empregador. Gorjeta é aquilo que você sabe que é o 10% do garçom, uma gorjeta que você dá para uma pessoa que te atendeu bem num bar, num hotel, num restaurante. Gorjeta é um pagamento feito por terceiro, então não é salário. No entanto, a gorjeta integra a remuneração pela definição do 457, que é a seguinte: compreende-se na remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário devido e pago diretamente do empregador ao empregado, as gorjetas que ele receber. Então vamos voltar na fórmula matemática. Remuneração é igual salário, que é pago diretamente do empregador para o empregado, mais gorjetas. Beleza? Gorjeta, vou insistir um pouquinho. Gorjeta, pessoal, não é um salário, porque ela é pago por terceiros. Tá? Lembra sempre? Você deu uma gorjeta para o garçom, deu uns 10% para o garçom, deu uma gorjeta para a pessoa do hotel que subiu suas malas. Então, é um pagamento feito por terceiro, mas que integra a remuneração. E o que você tem que saber sobre gorjeta? Primeira dica de hoje vai sobre gorjeta para a sua prova. É que, embora ela não seja salário, porque ela não é paga pelo empregador, ela integra a remuneração. E integrando a remuneração, ela compõe o cálculo de algumas, atenção, algumas verbas trabalhistas. E o que a OAB quer? A OAB quer exatamente isso. Por quê, pessoal? Presta atenção aqui. Existe uma súmula, anota, vou dar um tempinho, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que fala justamente em quais verbas a gorjeta não integra, que é a súmula 354, anota aí, súmula 354 do Tribunal Superior do Trabalho, que diz o seguinte, vamos lá: as gorjetas cobradas pelo empregador na nota de serviço ou oferecidas espontaneamente pelos clientes integram a remuneração do empregado, não servindo de base de cálculo para as parcelas de aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Vou repetir, não servem de base de cálculo. Aviso prévio, adicional noturno, horas extras e repouso semanal remunerado. Então, o que a OAB cobra? Justamente essas parcelas que não integram a base de cálculo quando das gorjetas. E aqui vai o bizu do professor Mário. Professor, como que eu decoro isso? Então, pega o mnemônico, vai com calma e anota. Olha só.
noitada prévia, repouso extra. Imagina quando você saiu com seus amigos, depois de ter passado para a OAB, você saiu para comemorar e pegou aquela noitada. Ficou até tarde da noite comemorando. No outro dia, o que você quer? Você quer descansar. Você quer repousar por mais tempo. Então, olha só, noitada prévia, repouso extra. Noitada é o adicional noturno, prévia é o aviso prévio, repouso é o repouso semanal remunerado e extra é horas extras. Essas 4 verbas não são incorporadas com as gorjetas, ou seja, a gorjeta não reflete no cálculo dessas 4 verbas. Noitada prévia, repouso extra. Gostou da dica? Que bom, fico feliz. Agora, na sequência, nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos da remuneração, rapidinho, os elementos da remuneração, que são eles, ó, habitualidade, é remuneração, tudo aquilo que for pago com habitualidade para o empregado, né? Se pagou uma vez, não pagou mais, isso não é remuneração. Habitualidade, 1 mês, 2 meses, 3 meses, tá bem? Não há um período definido para dizer, olha, 2, 3 meses, mas é habitual aquilo que é pago com frequência. Periodicidade, outro elemento da remuneração. A remuneração é paga em períodos. O salário do empregado pode ser pago por dia, por semana, por quinzena ou por mês. No máximo, 1 mês. Eu não posso estipular pagamento de salário por período maior que 1 mês, salvo comissões, tá? Comissões a gente vai ver daqui a pouco. Outra coisa, quantificação, e presta bastante atenção aqui. O empregado precisa saber o quanto ele ganha e do que ele ganha, quais são as parcelas que ele ganha, do que ele está ganhando. Por quê? Porque senão ele não vai saber exatamente. Eu ganho tanto de salário, ganho tanto de adicional, ganho tanto por exemplo, de vale refeição, o que quer que seja aí, tá certo? Então ele tem que ter o elemento da quantificação. E o que a OAB quer? A OAB quer, anota aí mais uma dica, a súmula 91 do Tribunal Superior do Trabalho, que é a súmula que proíbe, que veda o salário, anote, complessivo. O que é o salário complessivo? É aquele que o empregador paga sem discriminar item por item do seu salário. E o empregado não sabe exatamente o que e quanto ele ganha de cada verba. O salário complessivo, repito, é vedado. E a súmula 91 fala isso. Nula é a cláusula contratual que fixa determinada importância ou percentagem para atender englobadamente vários direitos legais ou contratuais do empregador. Ao longo desses mais de 20 anos de docência de OAB, eu já vi essa súmula 91 cair em primeira, em segunda fase, então presta atenção. Salário complessivo é vedado, ou seja, a súmula 91 fala exatamente isso. Um outro elemento da remuneração é a essencialidade, ou seja, o trabalho, gente, o contrato de trabalho é oneroso. Nós já falamos isso aqui em algumas outras aulas disponíveis aqui no canal. Se você não assistiu, tá aqui. O contrato de trabalho ele não é gratuito, ele é oneroso. Por quê? Porque o empregado precisa do salário. Ele trabalha pela remuneração, não é? E essa remuneração é essencial para que ele possa se manter. Então, esse é o requisito o elemento da essencialidade. E também o elemento da reciprocidade. Ou seja, o empregado trabalha para receber. Então, são obrigações recíprocas. O contrato é sinalagmático, ou seja, tem obrigações recíprocas. O empregado trabalha e o empregador paga o salário. Gostaram da aula de hoje? Olha só, vimos 2 dicas, especialmente em relação à gorjeta e a súmula e o salário complessivo e a súmula. Não sai daí, que daqui a pouco a gente volta com outra aula sobre remuneração. Até mais!